E aí, boa noite, pessoal. Tá começando uma live aqui. Eu vou só chamar o Maurício. Aí, tá entrando. Agora sim, Maurício. Tá melhor? Melhorou, hein? Vamos lá. Agora a gente faz a live. Então, vamos lá. Recapitulando. Meu nome é Ranulfo, né? Eu sou um fundador aqui da Intensa Ensina. E o Maurício também faz parte da equipe. Então, Maurício, se apresenta aí. Eu sou o Maurício, eu faço parte da equipe da Intensa Ensina, faço produção de conteúdo, estou fazendo uns vídeos para o YouTube agora, umas aulas de matemática e sou professor de matemática. Isso aí. Agora a internet melhorou, estabilizou. Então, hoje o nosso tema é sobre o caso do Césio 137. E falar um pouco da importância da divulgação científica, o que a gente trabalha aqui. Para quem não sabe, o Césio 137 foi o maior acidente fora de uma usina nuclear, e acho que também considerado no perímetro urbano, e o maior do Brasil. Então a gente tem esse título, infelizmente, aí. E o Maurício, ele é de Goiânia, então nada mais do que falar com um goiano, um cara que nasceu lá em Goiânia, que mora lá, e possa trazer, né, um pouco de informação, uma questão da cultura, o que se criou lá na cidade em relação a esse acidente aí. Maurício, o que você tem a dizer aí? Cara, o Césio 137 em Goiânia, ele é uma lenda, né? Assim, todo mundo sabe o que aconteceu, mas ele acabou fazendo parte do imaginário popular justamente porque a gente faz piada e existe uma cultura em torno disso, sobre a radiação, sobre o pozinho azul, e a gente aprende sobre isso na escola de uma maneira muito mais próxima, né? Porque a gente sabe que foi ali que aconteceu, né? A gente sabe de uma cidadezinha no interior, que é a Abadiânia, que é onde estão boa parte dos restos que foram contaminados, né? Inclusive ônibus, enfim, coisas enormes que foram colocadas debaixo de concreto para poder justamente tentar inibir o espalhamento da radiação. A gente tem lá também em Abadiânia, né, uma sede do CNEM, que, que é o órgão que fez toda a limpeza aqui em Goiânia quando aconteceu. Mas eu sinto que boa parte das pessoas fala disso com muita leveza, né? Às vezes Uhum, até ignorando um pouco da gravidade que foi esse acidente. certo. É, Para quem não sabe, né, o caso do Césio 137 aconteceu em setembro de 1987. Já faz aí 35 anos? Né? Fazer 35 já, né? É, Nossa, é isso mesmo? Peraí. 35 É anos. isso mesmo. 35. Isso aí. E isso mesmo. E o que aconteceu? Na verdade, eles acabou, né, na verdade, acho que se não me engano, uma instituição de radiologia de Goiânia, e ela ficou nas ruínas, mudou de local e deixaram para trás na sede um aparelho radiológico. E assim os catadores de reciclagem pegaram, depois desmontaram e venderam isso. E o pó estava lá dentro radioativo, era o Césio 137, e quando ele não tem um contato com a luz, ele emite uma luz azul. E eles pegaram esse pó, depois foi passando para uma pessoa, foi passando para outra, todo mundo da vizinhança foi vendo, achando bonito aquilo, e até uma criança ingeriu, e então, assim, foi passando de toda a vizinhança foi sendo contaminada, eles não tinham informação daquilo, e também comeram, chegaram a comer, né, ingerir, passava na roupa, passava né, pensando que era um vagalume, e assim as pessoas começaram a se contaminar. E, e logo em seguida começou a vir os efeitos da radiação, náuseas, né, diarreia, vômitos, tontura, e nada deles saberem o que estava acontecendo lá. Até que eles estavam tratando como se fosse tipo uma doença que ninguém sabia, mas na verdade mal sabiam que era uma questão de radiação. Até que um físico, que me falha a memória, se não fazia parte do CENEM, ele descobriu que era um acidente radiológico que estava ocorrendo em Goiânia, e assim, ele fez todos os trâmites de saúde. E ele foi, por pouco,
ele descobriu por causa que a mulher de um dos donos, se não me engano, do Ferro Velho, percebeu que era depois que a família teve contato que aquele pó azul começou a ter esses problemas. E por pouco ele conseguiu pegar esse aparelho e ter um descarte correto, porque um bombeiro ia jogar o Césio no rio, pensando que era tipo um lixo assim, ia jogar e contaminar ainda mais as pessoas. Aí seria bem mais grave que já foi. E... Mas assim, Maurício, na sua concepção, o que você acha que poderia ter impedido o acidente do Césio? Claro, tem a questão de ter o descarte correto, talvez naquela época eles não tinham, mas você acha que até que ponto a divulgação poderia ter ajudado isso a eles, o povo lá naquele momento? Eu acho interessante porque, assim, primeiro que teve a questão do descarte, que realmente eram as pessoas mais competentes que estavam, né, envolvidas no descarte, as pessoas que realmente sabiam a gravidade daquele equipamento, ficar solto a céu aberto, que deveriam ter feito isso, e aí às vezes a gente faz chacota da ingenuidade de pessoas que não tinham obrigação de saber daquilo, né? Mas eu acho interessante porque o, o brasileiro em geral, né? As pessoas mais simples, às vezes elas têm medo de dipirona, elas têm medo de micro-ondas, né? Acham que micro-ondas vai dar câncer, elas têm medo de radiação do celular, mas diante de uma coisa que brilha, a gente vai atrás e pega e passa na cara e come, ingere, justamente por causa dessa ingenuidade, né? Então, a mesma ingenuidade que às vezes faz a gente ter medo de coisas que são seguras, faz a gente também ser impulsivo, né? E acabar se contaminando, nesse caso, né, com um elemento extremamente radioativo. E, claro, tem um documentário sobre o Césio 137, que é muito interessante se vocês puderem ver, que ele está no YouTube e ele é encenado. Então ele não é um documentário como o Discovery, por exemplo. Ele tem vários trechos que são dramáticos. E é muito interessante porque eles colocam a mãe como uma pessoa paranoica que está com muito medo daquele pó azul, que não tem que ficar inventando, de ficar pegando naquilo que é perigoso, ou pode ser perigoso, e todo mundo fica tirando sarro dela, né? Sendo que é uma cautela que seria razoável de se esperar. Mas aí eu levanto a questão, por que que a gente tem tanto contato com várias coisas que no fundo a gente não sabe como que funciona e ainda assim não se fala disso nem na escola, nem na televisão, né? Na época poderia, por exemplo, se falar nos rádios, né? Por que que a cultura popular não se incomoda em explicar como que funciona o micro-ondas? Por que que as pessoas têm mais Uhum, medo, sei lá, de usar o micro-ondas do que, sei lá, de beber alguma bebida alcoólica, que é comprovadamente uhum. prejudicial? Então, eu acho que falta muito esse tipo de esclarecimento sobre as tecnologias que nos envolvem. Muita gente, por exemplo, fala que o equipamento que estava solto lá era de raio-x, sendo que raio-x não tem nada radioativo dentro dele, né? Ele era um equipamento de radioterapia, que realmente tem o Exato. Césio 137 nele, uma descarga controlada, né? Então, existe até hoje muita coisa que não foi esclarecida na cabeça do goianiense e, por consequência, do brasileiro também. E eu acho que, eventualmente, esse episódio vem à tona e aí a mídia trata de uma maneira que eu acho que é a correta. Mas eu acho que a gente ainda é muito negligente com relação a esse tipo de divulgação científica, que seria essencial para evitar esse tipo de coisa. E se a gente analisar, parece que não mudou nada, né? Desde aquele tempo para cá. Faz 35 anos, parece que pode acontecer um caso do CS-37 novamente tranquilamente. Eu percebo assim que acho que não teve um amadurecimento de divulgação científica no país e qualquer pessoa de baixa renda que é um catador de reciclagem, ele vai talvez encontrar um ferro pesado e falar, nossa, esse aqui vale bastante, então eu vou pegar e vou vender. Eu acho que é muito fácil acontecer isso, porque o ser humano, a gente não pode duvidar nada dele, né? A possibilidade o que ele pode acontecer é muito imprevisível, então é muito provável que possa acontecer, infelizmente. Mas eu acho que talvez
o que a gente está fazendo aqui, ou as redes sociais, acho que ajudam também a divulgar, mas mesmo assim é um tema muito comum você ver nas escolas. Eu não me recordo de ter falado de Césio 137, outros assuntos. Não, o máximo que eu vi, talvez ali no Chernobyl, que agora talvez o pessoal está falando, que a invasão da Rússia lá, que ocupou Chernobyl. Mesmo assim é muito pouco, porque se você pode perceber, se você conversar com 5 pessoas da sua roda, né, de amigos assim, dependendo, né, talvez assim, um pouco mais diversificado, talvez eles não vão saber o que, que foi o caso do Césio 137. E quando você vai para as pessoas de baixa renda, ou você vai para as escolas, ensino médio, eles não vão saber muito pouco mesmo. É um assunto bem complexo e também para você desmistificar, né, também a radiação, né? Quando você fala de radiação, todo mundo já fica com o cabelo em pé. Mas também a gente tem que mostrar, né, que cada radiação, a gente é bombardeado de radiação o dia inteiro, mas tem uma frequência, tem uma quantidade, tem uma questão saudável. De fato, né, outras não. Então, por isso tem que ter uma proteção radiológica, os EPIs que tem que ser utilizado, que não é tão fácil assim. Mas, de qualquer forma, essa divulgação contribui. Né? Então, tem várias formas. Nas escolas, o Maurício, que você é professor de matemática, deu aula, o que que você viu assim dos seus alunos atualmente? Você acha que pode estar, eles têm uma noção, talvez que a internet, que hoje os jovens ficam com a cara no celular, você acha que talvez ele já tenha sei lá, mais rápido raciocínio para não ter o risco de ter um acidente, algo do tipo? Então, sobre o Césio, eu acho que a galera aqui de Goiânia e arredores, eles estão muito espertos, sabe? Tipo, porque justamente como percorreu todo o imaginário, talvez eles não saibam o nome dos personagens, datas, mas se falar Césio, eles sabem que aconteceu algo por aqui, entendeu? Então, sobre questão da radiação, ou então pelo menos cuidado com coisas que brilham, existe já algum tipo de noção. Agora, com relação a outros acidentes, eu acredito que não está tendo uma preparação adequada, né? Eu acho que a Uhum, escola não tem esse lado preventivo, nem na primeira infância, nem no ensino fundamental, anos finais, e muito menos no ensino médio, né? Eu acho que, igual, muitas crianças falam, nossa, eu acho que a gente tinha que ter preparação para incêndio, para terremoto, porque aqui a gente não tem nada disso, né? Os jovens falam, nossa, realmente, quando tem um incêndio, a gente não sabe o que fazer. A gente não saberia o que fazer. E aí não sabe fazer na escola e não sabe fazer fora dela também. sim. Eu acho que também é uma questão que a gente tem que analisar, até na questão de a radiação, ela tem que ser divulgada, tem que ser a questão de divulgação científica tem que ser ah, forte nesse ponto também para também até de utilizar uma energia limpa, que é a energia nuclear. Você quando fala, vamos fazer uma usina nuclear, você vê a galerinha de Greenpeace lá chegando, dando chilique, e aí você vê a Angra dos Reis aí, muito segura, bem equilibrada lá, todo controle, mas assim, tem todo o descarte correto do lixo. E talvez falta até essa sensibilidade até para o pessoal instruído que estava lá naquela instituição de radioterapia lá de Goiânia e descartou o negócio. Então, será que eles não sabiam que não era algo perigoso, né? E tem que analisar também. Se não me engano, foi um ano antes, né, que foi o acidente de Chernobyl. Né, tem isso também. E se vocês quiserem deixar pergunta, pessoal, vocês podem deixar aqui, fazer piada, como o Otávio fez aí, tá bom? Na verdade, o César deu tanto susto que até hoje eles não usam coisas fluorescentes. Que tudo que brilha a gente chama de radioativo, isso é verdade. Exato. Eventualmente a gente encontra no mato aí uns cogumelos Perigoso, brilhantes, perigoso. vocês ficam, "Ô, tem alguma coisa aqui." A coisa que eu acho que mais perturbou a galera, eu lembro até de algumas professoras minhas, sabe, falando, falou assim, cara, o que mais me impressionou é que eles colocaram o Césio numa sacolinha de supermercado. A mulher com o Césio na sacolinha de supermercado pegou um ônibus e foi acho que até o hospital que tinha o especialista, porque ela Falar, levou olha o que e eu tenho. o cara pediu, não, traz pra mim, né? Traz pra mim. E ela foi de ônibus. E a professora até Ai, meu soltou a Deus. reflexão. Falou assim, cara, eu tenho certeza que ninguém que tava naquele ônibus tá vivo hoje.
Porque, Não, assim, sim, a radiação que eles devem ter passado ali, e é eles violento o pegaram um tempo. câncer e não sabiam por quê, a gente tem certeza, assim. Sim, e não só isso que a gente tem que perceber. Eu li sobre o caso do César, eles deixaram o aparelho acho que na vigilância sanitária, ficou lá exposto lá o negócio, deixou assim. Então, ou seja, até o pessoal da saúde não sabia tratar o que estava acontecendo, nem sabia. Foi uma coisa horrorosa, assim. E detalhe que aconteceu. Tem um caso que eu acho muito emblemático, que a menina, né, a menininha que acho que tinha 4 anos, ela comeu o Césio. E Lady é das Neves. interessante, isso, a Lady das Neves. Interessante que ela, quando ela foi enterrada, o caixão dela tinha vidro e chumbo. Só que quando ela foi ser enterrada, teve uma manifestação de quase 2.000 pessoas, fizeram barricada, tijolo, impedindo o enterro dela, porque estavam com medo de contaminar o solo da região ali do cemitério. Aí eles tiveram que depois colocar mais o corpo, o caixão que já estava em chumbo, colocar em mais uma estrutura de chumbo e colocar em guindaste para evitar a contaminação. Então perceba como que estava, como que foi grave o negócio e que a cultura do medo que foi perpetuada na população de Goiânia. E, e Goiânia é bem complicado, né? Você tem ali, né, o Césio e também tem o Lázaro, né? Mas o Lázaro já morreu, não tem tanto perigo mais não. É, o Lázaro é mais pra cima. O Goiás que tá Mas, complicado, né? E mais pro norte tem o Amianto ainda, que é outro terror nacional, o Amianto. nossa, é verdade, tem isso. Mas, é, uma coisa assim, quantas pessoas foram afetadas direta e indiretamente do Césio? Como que isso causou um tumulto mesmo? E assim, até fiquei sabendo que a região, acho que ali onde que foi feito o Césio, agora que está voltando a ser valorizado, né, onde teve o caso, agora está construindo a questão imobiliária, ajudaram, mas antes disso era tipo uma área deserta, preconceito, e até hoje as pessoas têm lesões, talvez não sabem se é por causa do Césio, mas foi devido à falta de informação. E isso é uma coisa que não é noticiado. Eu não lembro quando completou 30 anos ver uma matéria gigantesca, um documentário violento na TV explicando, relembrando do caso, fazer uma análise das Muito famílias que documentário. foram afetadas. Não teve nada, não teve nada. Passou assim, batido, não lembro mesmo. Até na faculdade que eu estava foi durante a faculdade, eu estava, não vi também nem evento na faculdade, foi um negócio assim, meio que ficou no ostracismo, virou uma lenda urbana já. Sim, é bem lenda urbana. Eu acho que para gravidade, né, considerando que é o segundo maior acidente radioativo do mundo e o maior radiológico, né, eu acho que é discrepante o tanto que existe de Chernobyl e o tanto que existe de Césio 137, o acidente de Goiânia, né? Porque Chernobyl Sim. realmente entrou pro imaginário popular. Se joga no YouTube Chernobyl, vai ter um monte de vídeos de curiosidades falando dos animais de Chernobyl, das plantas de Chernobyl, dos fungos de Chernobyl. E aí você vai para Goiânia, tipo, sobre o Césio As duplas 137, deve sertanejas. ter meia dúzia de documentário local. Exato. Você não tem uma, acho que negócio, talvez é uma síndrome do vira-lata no brasileiro, né? O brasileiro não valoriza o que está dentro do país, mas não quero dizer que tem que Nem valorizar as o próprias Césio, né? tragédias. Nem as próprias tragédias o brasileiro valoriza, ou faz filme, ou faz coisa do tipo, ou série, minissérie, porque você pega lá, o Chernobyl a HBO fez uma excelente série, né, minissérie de 6 episódios lá, retratando de maneira bem incrível, né, o acidente de Chernobyl, toda a questão do governo impedindo, né, de abafar o caso. Como a União Soviética fez de abafar o caso do Chernobyl, o governo de Goiânia, acho que até o federal também fez isso, abafou, assim, para não divulgar sobre o que estava acontecendo. É, eu acho que não foi muito eficiente porque não sei se vocês ficaram sabendo, mas começou a existir até um preconceito com o goianiense durante uns 2, 3 anos, que quando ele saía de Goiânia e ele ia viajar para outros lugares do Brasil, o pessoal tinha medo do goianiense, tipo, nossa, você veio de Goiânia, tipo, como se ele tivesse contaminado, né, com Césio, carregando o Césio. Provavelmente sim, né? Mas não em A quantidade possibilidade que de ia alta. afetar as pessoas.
Exato, a possibilidade era alta. É, e como que cria isso, né? Se as pessoas não morreram devido ao Césio, também mexeu no psicológico. Um exemplo foi um exemplo muito comum de ter acontecido foi o caso de acho que é o pai da Lady que morreu depois de fumar tanto cigarro, depois de 16 anos ele morreu de enfisema pulmonar devido a isso. É aquele negócio, se não, a pergunta é, né, se ele morreu de câncer. Agora a gente não sabe se foi por causa do César ou foi por causa do cigarro, mas de qualquer forma tá ali uma questão que foi depressiva, a pessoa começou, né, de álcool, né, cigarro, para de fato foi uma coisa que infelizmente tem ter mexido demais na cultura e também nessas famílias. Até hoje tem ainda sequelas e vai passar para as outras gerações, porque talvez mexeu no código ali genético, não sei se estou falando burrada, mas é bem triste. Mas o que que a gente pode fazer para impedir? E aí, Maurício, o que que você acha? Para não acontecer novamente um caso como o Césio, que eu acho que o trabalho principalmente ali é trabalhar com a base. Eu acho que a estrutura base da sociedade ali, né, os leigos assim, para conscientizar eles. E como que você acha? Eu acho que o imaginário popular, ele é um dos grandes evitadores de grandes catástrofes acontecerem novamente. Então, quando você vai na Itália, por exemplo, você tem muitos objetos que foram colocados lá durante o período do Mussolini, né? Na Alemanha, você tem vários campos de concentração que não foram derrubados, que foram preservados, transformados em museu. Então, você tem sempre uma preservação da memória, Da né? E existe memória. todo um estudo em história, em antropologia sobre memória. Porque memória é uma coisa que acaba, é uma coisa que morre, né? E você não pode contar somente com o pai passar para o filho para aquilo se perpetuar. O filho não vê aquilo com a mesma importância, né? Então, museus são muito importantes, né? Você criar, sei lá, eventos culturais, que sejam músicas, teatros, e dentro da escola também, isso está sendo trabalhado, com certeza ajuda a pessoa a chegar na vida adulta muito consciente, né, dos perigos da radiação, e não somente do Césio 137, e também Sim. medir essa paranoia do jeito adequado, né? Porque se tudo é radiação, nada é. Então, se eu tenho medo de ultrassom, como em 1987 as pessoas tinham medo de ultrassom em bebês, né? Se você tem medo de ultrassom, você vai ter um medo tão parecido quanto o de um pozinho que brilha, né? Porque assim, o ultrassom faz mal, mas a gente passa no bebê, então não deve ser também aquilo tudo, né? E aí tudo vai naquela média ali. Então acho que é saber distinguir realmente as coisas. Infelizmente, a teoria de radiação ela é muito abstrata, ela pode ser muito complexa, né? Porque para você explicar o que é um raio alfa, um raio gama, você tem que saber o que é próton, nêutron, elétron, tem que saber tudo isso, né? A estrutura de um átomo. Então, assim, isso não chega a todos. Mas certamente há um jeito de você ensinar isso no nível de segurança, né, para uma pessoa que não tem todo esse conhecimento técnico e teórico totalmente abstrato. Uhum. Acho que é muito complicado, né, a gente analisar, fazer um investimento na educação, se analisar parece que vai piorar a situação, né, no Brasil. Mas eu não sei a que ponto isso poderia ajudar, talvez fazer umas cartilhas, fazer umas eventos, né, e acho que talvez isso, principalmente os professores assim, de ciências, né, relembrar, fazer uns eventos de ciência, fazer a questão de radiação, né, quando for estudar radiação no ensino médio, às vezes, talvez nem ensina, né? Às vezes, principalmente na física, dependendo dos colégios aí, eles ensinam o primeiro, segundo, terceiro ano só as leis de Newton. Acho que o pessoal acha que física é só leis de Newton. E não vai falar de quântica, não vai falar de física atômica, nem a química, eu não lembro de ter comentado. Então, assim, é uma coisa muito superficial. Então, infelizmente, acho que essa questão de falar, o Brasil não investe não investe em ciência. Mas na minha época, no ensino médio, na época do ensino fundamental, foram poucos eventos assim de feira de ciências que eu tive, ou foi poucos momentos assim de divulgação científica que eu tive. E também acho que parte também até dos próprios professores, da formação deles.
talvez eles não tenham isso, então não ajudam muito isso. Talvez eles mesmos nem sabem, nem passam por isso. Até teve uma pesquisa um tempo atrás que falava que os professores não estavam lendo livros, nem sabiam qual foi o último livro que tinha lido. Então, acho que talvez até isso, acho que é uma carência até do sistema educacional de seres, dos educadores serem estudiosos, né, de serem, ter essa mentalidade também. Então, isso é um conjunto da obra. Então, o A gente risco de tem um gargalo acontecer, enorme, talvez... né? Porque Sim, o professor de exatamente. ciência não sabe construir, não sabe construir memórias. Então, se você deixar só o professor de física e química falar sobre isso, ele não vai falar de um jeito que vai marcar a memória, né? Tipo assim, olha o desastre social que foi esse acidente, né? Não somente olha os raios betas que voaram pelos intestinos das pessoas, não. É tipo, olha Sim. o tanto que isso foi sério, né? Ao mesmo Não, tempo que o professor de história muitas vezes não sabe explicar o que é radiação, né? Então, sim, é um conjunto, né? Tem que ser o professor de biologia, de história, de física para mostrar tudo o que estava acontecendo no acidente ali. E eu sociologia para falar as merdas que aconteceu aí, todo o sistema aí. Então, são vários fatores aí que a gente pode perceber. Eu acho que ainda é difícil trazer uma solução, mas acho que talvez a melhor solução que a gente tem é o que a gente está fazendo, divulgando e também comentando sobre. E também eu acho que o celular, dependendo da forma que é divulgada, da forma que o nosso conteúdo de ciência, de maneira rápida, direta e simples, chega numa pessoa, porque às vezes você pode encontrar uma pessoa de baixa renda, ela não tem nada, não tem assim, quase nada, mas ela tem eletrodoméstico, tem um celular que pega o YouTube, pega o Facebook, tem o WhatsApp, tem tudo, ele consegue acessar, e uma dessas, num grupo do WhatsApp, aparece o caso César, ele para ler, ele fica sabendo, ele compartilha. Talvez dessa maneira a gente consegue divulgar do que pelas escolas. Então, talvez muita gente aprende. Hoje eu vivo no YouTube, não só fazendo cursos lá para a Intense, mas também estudando lá pelo YouTube, tem cursos lá, tudo, fico estudando vários temas. Então, acho que talvez essa maneira aí, talvez a internet ela vai ajudar futuramente a quebrar um pouco, romper um pouco e ajudar na divulgação. realmente, eu acho que tem muito espaço, inclusive, para a Intense, né? Trabalhar a criação de conteúdo viral, né? Para essas redes sociais, né? Esses conteúdos que não dão views. De repente Sim, é um que espaço é que tem pouco muito para falado. os produtores de conteúdo crescerem. Hoje em dia, esse espaço ele é exclusivo das fake news, né? De pessoas que sabem criar conteúdo viral, que não vai ter view, porque o interesse não é o view. O interesse é espalhar a informação falsa. Mas, O de que, repente, a gente consegue uma iniciativa aí. sim, o que mais tem que você percebe são páginas, principalmente colocando algumas informações muito assim por cima, muito clickbait. E isso, e às vezes não tem uma descrição, não explica, fica só naquela mensagem, a pessoa compartilha, vai compartilhando e vê que negócio, né? Uma mentira dita várias vezes se torna verdade, né? Então, ou pode ser até que seja tem um fundo de verdade, mas não está bem explicado, então tem um furo de roteiro ali, como se diz. Então são algumas formas da gente ficar atento, que não é fácil, é um trabalho árduo, demorado, que no final é gratificante, mas é uma coisa de longo prazo. Se em 35 anos, depois dessa tragédia, meio que virou uma lenda urbana, daqui 100 anos, né, daqui mais 35 anos, mais 35, vai indo, vai indo, vai indo, até que tem que acontecer novamente para ser relembrado. Né? Aí depois lembrar, lembro do caso 137, quando aconteceu, tal, tal, tal. Agora, por exemplo, a usina de Chernobyl, ela foi ocupada, mas depois teve um conflito armado lá numa usina ali, a maior da Europa, e jogaram uma bomba, foi ocupada, e o povo lembra, e se tivesse uma explosão seria 10 vezes pior que Chernobyl. Aí o pessoal já ficou tudo atento, já ficou relembrando, então parece também, mesmo Chernobyl virou uma lenda, mas ainda também tem um risco, virou uma questão, parece que assim, de cinema, né? Parece uma questão meio que passa uma sensação assim, sabe? Parece coisa como fala, ficção científica, fica umas coisas assim, parece uma sensação, assim, uma cidade abandonada por causa da radiação.
É, tem muito cara de ficção científica. E eu não sei se nossos hospitais de radioterapia teriam estrutura para aguentar um acidente, um incêndio, né? Alguma coisa que pudesse desmanchar ele de maneira abrupta e todo esse material não vazar, né? De Sim, repente é algo até a se pensar, né, para dentro da segurança do hospital. sim. Talvez, assim, depois que teve esse acidente, teve um controle, né, feito aí, ficou mais rigoroso, mas talvez ficou rigoroso, mas talvez o risco, né, pode acontecer novamente. Então não é bem improvável que ocorra, infelizmente. Então, mas a gente reza para não acontecer nunca mais, que as providências sejam feitas aí de maneira correta para não acontecer novamente. Maurício, lá em Goiânia, você tem você sabe se tem alguma um pico ou em relação ao país assim que tem os casos de câncer em Goiânia até hoje é maior que algumas regiões do país devido ao Césio? Será que tem alguma informação assim do tipo? Eu não faço ideia, para falar a verdade, mas eu já ouvi falar, também dentro do imaginário urbano do Césio, que em Goiânia existe uma questão com calvície. Parece que as pessoas aqui têm tendência de terem mais calvície, existe a especulação de que era por causa do Césio, né? Nunca li nada sobre. Quando eu ouvi isso, eu tinha, sei lá, 14 anos. Eu nunca pesquisei sobre isso, nunca fui atrás para saber evidência mesmo. Muito menos do câncer. Mas seria uma Sim. investigação interessante a se fazer. A questão do Césio, acho que ele meio que se tornou como o ET de Varginha aqui em Minas. Ou então, acho que tá assim, uma analogia, virou lenda urbana, meio que. Ah, o ET de Varginha existiu ou não existiu? Aí o pessoal fica lá, sai com o Césio, né? Mas o Césio existiu de fato, né? O Varginha tem umas conspirações assim, mas de qualquer forma, não sei, né? Mas é isso, Maurício. Tem alguma coisa para complementar um pouco aí? Não, acho que é isso. Foi legal a gente conversar aqui, porque acho que lembra o assunto, né? E de repente alguém tem uma ideia de, tipo assim, não. Porque, tipo assim, se a gente conseguiu um aluno de uma escola fazer uma feira de ciências, uma banquinha do SESI 137, como eu vejo muitas vezes de Chernobyl, eu acho que já foi válida essa conversa. Acho Não, que a sim. gente tem que motivar as pessoas a falarem mais sobre isso. Sim, acho que a gente tem que ver, não só divulgar os casos, as tragédias aqui para não se repetirem, e também mostrar também de pesquisadores, pessoas influentes que ajudaram, né, contribuíram para a ciência de alguma forma no Brasil. Então, como é negócio, a gente não valoriza nem as pessoas que fizeram bons frutos aqui e nem as tragédias. O brasileiro tem que voltar a conhecer mais a história do seu país, porque talvez assim a gente consegue descobrir, né, a que caminho a gente tem que seguir. Então é isso, Maurício. E suas últimas considerações? Eu acho que é isso mesmo. Foi muito bom essa experiência. Espero que a gente possa fazer mais lives aí, Beleza, vai fazer assim. esclarecedoras e inspiradoras. Ah, com certeza. Então, pessoal, essa live aqui, ela vai ser também postada no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, se você perdeu alguma parte, então é só você ver lá depois, com mais calma, né? Rever. Qualquer coisa, compartilhe com seus amigos, tá bom? Segue a gente nas redes sociais e a gente vai fazer mais lives ao decorrer do ano aí, tá bom? Então, se vocês tiverem também algumas indicações, né, de pessoas que possam fazer live com a gente, alguns temas, vocês podem mandar um direct pra gente, que a gente vê lá e responde, beleza? Então é isso, pessoal. Maurício, muito obrigado, beleza? Então até mais. Boa noite. Vai, boa noite.